Muito bem, vamos às perguntas. Vamos lá. As perguntas que o Diego Amaral foi buscar. Silva, e eu gostaria de saber por que o salário do aposentado vai diminuindo ao longo dos anos. Meu nome é André Luiz de Aguiar Cardoso e a minha dúvida é, uma pessoa que tem 65 anos, contribuiu somente com 10 anos, quando é que ele vai se aposentar? Meu nome é Mário Maier Fazini e eu tenho uma dúvida. Eu contribuí até o ano de 1995, tenho 17 anos de carteira assinada e eu queria saber o que mudou em relação à lei antiga para a nova. Qual a diferença de idade, no caso, para a aposentadoria? Se eu vou ter que complementar com mais alguns anos de idade para poder me aposentar ou se eu posso me aposentar pela lei antiga com 65 anos. A primeira pergunta da nossa telespectadora que o Diego Amaral foi visitar na rua, foi encontrar na rua, é por que tem mais esse detalhe, o fator previdenciário já te derruba a arrancada. O primeiro recebimento já vem com este cálculo que é de redução. E depois, por que ao longo do tempo vai cada vez diminuindo se nós confrontarmos, por exemplo, com a evolução do salário mínimo? Bom, Brito, antes de mais nada, acho que é importante tu fechasse o bloco, né? Dizendo assim, como é que é feito o cálculo da aposentadoria? Pois é. Imagina, Brito, nós lá em julho de 1994, né? 21 anos atrás, isso, né? O cálculo da aposentadoria tem o universo de julho de 94 até hoje. Então, todos esses salários integram o cálculo. Por que 94 é a data de referência? Plano real, estabilidade econômica. Mas veja que aí nós temos alguns aspectos. Primeiro, esta correção que é aplicada é o índice estabelecido por lei, que é o INPC. A senadora Ana Amélia apresentou um projeto de lei para excluir do cálculo das aposentadorias e do reajustamento as inflações negativas ou as deflações. Isso representa para o trabalhador, de 94 para cá, são 21 anos, 4% na média. Então, se nós tirarmos a inflação negativa do cálculo, o trabalhador teria um acréscimo de 4%. E a Jane agora falava em 4.663 ao teto, né? Essa média que mesmo que tu tenha trabalhado de julho de 94 até hoje, no teto, tu não atinge a média de 4.663. Dá em torno de 4.400. Então, já começamos a responder por que o salário diminui. Já na média, o resultado não é bom. Então, primeira observação. A aposentadoria é concedida não tendo como parâmetro o seu último salário recebido. Não. E nem o que você está ganhando quando está pedindo a aposentadoria. É uma média dos últimos... Desde julho de 94. Não é os últimos, de todo esse tempo. Não tem mais marco... aquela dos últimos 36 meses? Não, isso acabou. Isso aí acabou. E o projeto do senador Paim, que foi vetado, queria exatamente que voltasse isso. Volta aos 36 meses, 100% da aposentadoria. Então nós apanhamos como ponto de partida o plano real, lá em 94, foi esta a escolha que se fez, pega a vida do trabalhador, pega a sua carteira do trabalho, pega os seus recebimentos, que a Previdência já tem pelo que foi recolhido, perfeito, correto? E faz o seguinte, uma média de todos esses recebimentos. Aí é que você vai ter, se for integral, 100% dessa média. Exatamente. Se o fator previdenciário vier com chicote, abaixo disso, até 70, que é o mínimo. Não, pode até abaixo de 50. Pode abaixo de 70. Pode abaixo de 50. Nós temos fator previdenciário de trabalhadoras, mulheres, com 43%. Muito bem, porque ela tem uma expectativa de vida maior. Muito longa e se aposenta jovem. Só um aspecto importante ali, a média dos 80% maiores salários de contribuição. Então, se em alguns períodos o salário... A média... Mas isso é uma vantagem, porque os 20% menores caem fora do cálculo. Então, pega os 80% maiores. Então, algum período, por exemplo, que a pessoa tenha ficado 1 ano, 2 anos ganhando um salário mínimo, ou ficou sem emprego, continuou contribuindo, esse período acaba ficando nos 20% menores. E uma outra coisa bem importante, assim, para todas as pessoas que pagam sobre o salário mínimo, que, portanto, se aposentam sob o salário mínimo, nada disso aqui é importante. Ou seja, para os segurados especiais, que são os agricultores familiares, para as donas de casa que pagam sobre o salário mínimo, enfim, para as pessoas que ganham o salário mínimo ou pagam sobre o salário mínimo, nada, nem fator, nem fórmula, nada vai se aplicar. Porque aí é o salário mínimo mesmo. O salário mínimo mesmo. E a realidade, Brito, e eu acho que os ouvintes também entraram nessa linha, a preocupação do trabalhador quando está na aposentadoria é a integralidade do salário. Uma questão até justa, razoável. A pessoa está ganhando um determinado do salário que estava ganhando.
É sempre a busca, né? Por isso que a contrariedade ao fator previdenciário, ou esse fator... Mas isso em nenhum momento da história aconteceu. Então tem regras para isso, mas são regras que coloca até os 65 anos, praticamente. Então, hoje, o trabalhador só quer integralidade, porque ele está pagando um salário. Se ele está vivendo, se a vida dele, a família dele depende daquilo. Ele contribui no teto, mesmo que ele ganhe 15 mil no mês... A integralidade da média dele, eu não estou falando do teto. Não, é isso que eu quero que fique bem claro. Não, sem Senão dúvida. A pessoa está achando que é o último salário. Que a integralidade é o último salário. Não é isso. Exato. A integralidade do teto. A integralidade porque o que ocorre? Dentro do que a doutora explicou. Pega os 21 anos, desde o plano real para cá, vê os 80% de salários melhores e faz uma média. Se o fator previdenciário vem, naquela média há uma grande redução. A média já fica abaixo. Já fica abaixo. E depois nas correções de quem recebe mais que o salário mínimo... Exato. Os que ganham mais salário mínimo têm aquela histórica luta da isonomia, que é uma coisa que nós das centrais defendemos, que a CTB tem defendido, né, veementemente. Teve a situação de situações onde teve momentos que o trabalhador não ganhou nem inflação, o que está acima do salário mínimo. Teve momentos, claro que o salário mínimo, ele teve momentos de grande aumento real em relação à inflação, mas teve momentos que o trabalhador, além de ganhar depois, ainda ganhava menos que a inflação, numa média histórica. Para que fique bem claro para aquela senhora... Isso vai defasando, mas já começa com o fator previdenciário. Não, o fator previdenciário já começa comendo. Já começa e depois já come mais um pouco. Nas correções, para quem está acima do salário mínimo, os índices sempre são os menores possíveis. Menores. O nosso grande pleito dos aposentados é exatamente esse. A perda do poder de compra que nós temos. Inclusive, Brito, eu tenho aqui um modelo, olha aqui. Tem que dar aqui para mim. O aposentado que ganhava em 2002 2 salários mínimos, hoje... Veja bem, aqui, só um pouquinho. Aqui na linha de baixo é o salário mínimo. Isso. E a linha de cima é o aposentado. O valor da aposentadoria de quem recebe 2 salários mínimos. Quem recebe um valor de benefício de 2 salários mínimos e aqui o salário mínimo, eles vão se encontrando quase lá adiante, ou seja, 2 vira 1. Isso. É isso que você está mostrando. Mais 5% no próximo, porque a cada ano a aposentadoria nossa, que ganha mais do salário mínimo, aumenta menos do que o salário mínimo, certo? Embora alguns tenham lá na sua carta de aposentadoria, o quê? Aposentado com 4 salários mínimos, 3 salários mínimos, e não ganha mais do que um e um pouquinho. Isso não vem mais na carta. Não, até é importante se diga isso, só um pouquinho terminar. Também o reajuste Não, mas para um pouquinho, a gente não pode avançar sem esse esclarecimento. A carta de concessão não fala em salário mínimo. Não, nós temos muitos aposentados que se referem. Isso. Lá no passado. Certo, mas então deixa eu concluir. Porque atualmente ela diz quanto é que é. Isso, fala em salário referência, né? Não, benefício referência. Não, fala em aposentadoria e o valor. A sua aposentadoria está concedida hoje com X reais. Isso. Ponto. Sim. Agora, você que faz o cálculo por fora, isso aqui hoje está dando 2 salários mínimos. Daqui a um ano já é 2 salários mínimos, menos 5%. Menos 5%. E assim vai indo. Teve um ano, 2006, que o salário mínimo subiu 16,7% e o nosso benefício 5,01%. É muita diferença num ano só, né? Muito bem. Talvez, Brito, o raciocínio de muitas pessoas que contribuíram e contribuem fazem um raciocínio de número de salários. Sim, claro. Então, a pessoa vincula com essa informação. Mas sempre é bom chamar a atenção de que nos documentos que vêm da Previdência não tem qualquer vínculo, até porque o vínculo ao salário... Ela faz uma referência. Atualmente. Não, há muito tempo. A Constituição proíbe o vínculo ao salário mínimo. Aqui se aposentou na década de 80. Sim. Aí é importante a gente chamar um pouco da história. Eu acho que o Vicente fez um processo histórico também. Eu acho que é bom que a gente lembre isso. Os benefícios concedidos antes de 88, eles tiveram um momento, numa transitoriedade de equiparação em salários mínimos para recuperar o ganho real deles. Foi só aquele momento. E durou até dezembro de 1991. Depois nunca mais teve equiparação em salário mínimo. Sim. Acho que é importante dizer isso. E o que acontece, que é a pergunta da nossa telespectadora, por que o salário diminui? Não é que ele diminui. Ele não cresce como cresce o salário mínimo. Isso. Então, isso também, esse diferencial é importante, porque senão nós podemos induzir o telespectador a dizer, agora amanhã eu vou começar a ganhar salário mínimo. Não.
E nenhum aposentado receberá menos que o salário mínimo. Mas isso não está escrito lá na concessão. Mas sim na Constituição, né? Claro, isso é na Constituição que protege. Muitas vezes a carta de concessão, o cálculo do fator dá lá R$500, 500 e pouco. Quer dizer, a sorte que ainda tem o salário mínimo. Senão, por força da Constituição Federal. Exatamente, porque senão daqui a pouco o trabalhador ia ter que tirar dinheiro do bolso. Bom, um detalhe importante também... Uma pessoa de R$900 e que tem uma idade de 40, 50 anos ia ganhar 500. Exato. Nos regimes próprios da Previdência dos municípios, dos estados e da União, tem um outro detalhe. Recebem a integralidade, mas contribuem sobre a integralidade. Sim. Não contribuem sobre o teto de 4 mil. Agora sim, nesse regime novo, mas quem se aposentou com integralidade contribuiu sempre, no caso do Rio Grande do Sul, com 14% sobre o que realmente recebia. Correto? Há regimes, há municípios que cobram 11% de todos. A situação a idade, né? A idade exigida é maior que na média do regime geral. Se não implementar a idade, nós ali tem idade, não adianta o fator ou ter mais contribuição e poder ser beneficiado da idade. Mas tu falou há pouco, dando o exemplo de uma pessoa de 15 anos, hoje a gente vê que a juventude ela começa a contribuir para a Previdência bem mais tarde. Então, por isso que a gente está numa mobilização contra essa progressividade, nesse caso do colega, porque o fator 90-100. Né? Para fechar o 100, o jovem vai caminhar. Como? E ainda nós vivemos, eu sou da região calçadista, sou de Campo Bom, e os trabalhadores da indústria calçado, há muita rotatividade. A indústria vive, às vezes, momentos de depressão, desemprego, há informalidade, né? As pessoas, às vezes, tentam os negócios próprios, às vezes não contribuem. Né? Um senhor ali falava, um empresário, né? Uma pergunta muito correta, ele parou de contribuir há um tempo, bota mesmo que seja uma microempresa individual, e depois não contribui, aliás, regularmente. Foi bom tu lembrares. Aquela pergunta daquele cidadão que contribuiu 17 anos, interrompeu a contribuição, e ele fala com uma expectativa de aposentar por idade, é o caminho dele? É o caminho dele. Até porque... Ele tinha 17 anos de carteira profissional. Isso. Então ele já tem a carência. Se ele tiver 65 de idade, ele já pode se aposentar. Mesmo que não tenha contribuído mais. E o outro senhor que falou que ele tem 60 anos e 10 65. Pagos, né? Ele falou assim, eu acho que foi 65 anos e 10 pagos. Não, 60 de idade e 10 pagos. Tá. 65, acho que ou 65. Ele precisa ainda complementar os 5 anos. 2 anos e meio. Não, 5 anos. Ali é o mínimo de 180 meses. Ali não adianta nada ele avançando na idade. Ele tem que pagar a 180 contribuições. A não ser que ele busque alguma de previdência social, né, por idade. Por favor, Rafael Breda perguntou, vou ter que me aposentar com 70 anos? Ele mandou aquele e-mail. Carlos Roberto Rodrigues, Jorge Guelson fizeram avaliações políticas de toda a reforma. Não é assim, né? Não tem que fazer 70 anos com mais 30 para chegar no 100. E se ele fizer 70 anos de idade e 30, eu acho que o fator dele vai ficar, inclusive, acima de 100. E é bom que nós digamos isso, né? Porque até agora nós só falamos para baixo. Nós temos situações em que o fator previdenciário pode ser maior que 100. Bom, ele vai ter que chegar nos 35, né? Não, porque aí ele tem idade. Mas vai pela idade. Na idade, o fator previdenciário só se aplica se ele for vantajoso. O que é um fator previdenciário vantajoso? Mais do que 1. Então, porque eu faço uma média, digamos que a média deu R$2.000. Se o fator deu mais que 1, eu multiplico, por exemplo, 1,1. Ele vai ganhar 2.200. Deu 0,9, bota. Aí é um redutor. Então, o fator vantajoso... Não se aplica o fator previdenciário e vai os 2.000. Na aposentadoria por idade. Exatamente, aí então, vale os 2.000. Vamos pegar o exemplo para este nosso telespectador. Se você vai chegar aos 70 anos e já contribuiu pelo menos 15, que no caso é a exigência, você já tem 5 anos de sobra aí, já poderia ter se aposentado aos 65, se já tivesse os 15 anos de contribuição. Este patamar é exigido. E a aposentadoria poderá ser, nunca vai ser integral, poderá chegar a 85%, você fez o cálculo? Não, até ela pode ser integral se ele tiver 30. Sim, mas aí se ele contribuiu mais do que os 15, ele contribuiu o dobro. Exatamente. Aí ele pode ter, por conta da idade, esta colher de chá aí de receber até o valor que a média apontar. Se o fator previdenciário for aquém, ele vai embora com o que a média apontar. Muito bem.
Vamos ao intervalo e vamos continuar com o nosso tema Previdência Social. Mande seu recado, mande sua indagação. Eu agora vou consultar o Twitter para ver o que estão perguntando. Já voltamos.